Bom dia oficialmente, dia 5, a graça de Deus, o motor do nosso esforço. Vamos orar e vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre a graça de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. No reconhecimento, ó Deus, de que qualquer mudança é fruto exclusivo da Tua graça e que a Tua palavra nos educa, nos ensina, nos encoraja, nos anima ao perceber como ela chegou até nós na pessoa de Jesus Cristo, como ela nos educa e o chamado a Deus de crescermos sempre na graça do Senhor. Abençoe a cada um de nós e é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. A graça de Deus como motor do nosso esforço. Eu quero considerar com você como nós recebemos a graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como a graça de Deus opera nos educando na transformação e o nosso chamado de crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo. Então a graça de Deus como motor do nosso esforço teve início na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Eu e você hoje temos acesso à graça que transforma, acesso à graça que nos educa, porque Jesus Cristo viveu a vida que você não consegue viver, que eu não consigo viver e morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. Essa obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo é que garante o recebimento da graça de Deus que transforma. Então abra comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. No início dessa semana nós lemos os versículos 12 e 13 e agora nós vamos ler os 14 a 16. Hebreus capítulo 4, 14 a 16. Que fala um pouco sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo e como nós vamos fazer uma ponte para o entendimento do recebimento dessa graça. Então, Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16 diz o seguinte: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então até aqui nós vemos a obra do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, ele que penetrou os céus, ele que teve acesso à presença do Deus Altíssimo, ele, o próprio Deus. Ele não deixa de se compadecer das nossas fraquezas. O texto diz que ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em todas as coisas, ainda que com embrulhos diferentes, e então ele pode se compadecer das suas tentações, das suas provações. Ele se compadece porque ele se identificou com cada uma delas. Ele se compadece porque ele entende, a verdadeira empatia está aqui, em Cristo Jesus. Eu e você temos empatia limitada, mas o Senhor Jesus Cristo tem uma empatia ilimitada, perfeita. E a conclusão então do fato de que Jesus foi tentado em todas as coisas nos ajuda a entender como essa graça que transforma é recebida. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É nos achegar diante do trono da graça, porque lá nós recebemos misericórdia, perdão dos pecados e graça, o poder que nós precisamos em ocasião oportuna para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, para a mudança que o Senhor está operando. Então note, é o sacrifício de Jesus, é a obra de Jesus Cristo que escancara um caminho para que eu e você recebamos o perdão dos nossos pecados e que recebamos a graça que transforma em ocasião oportuna e hoje é a ocasião oportuna. Então quando eu e você patinamos e estamos ainda engatinhando num processo de mudança, tenhamos a certeza de que a graça nos foi dada em Cristo Jesus.
O nosso Salvador que entende nossas fraquezas, que se identificou com elas, mas diferente de nós, triunfou sobre elas. Para quê? Para que hoje você tivesse acesso ao que você realmente precisa para a mudança: misericórdia e graça. Esse é o agir do Senhor, é assim que nós recebemos a graça do Senhor. Graça que o apóstolo Paulo capta lá em Tito capítulo 2, versículos 11 e 14, que nós vamos para lá agora. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, que nos ajuda a entender justamente isso. Ela se manifesta salvadora, misericórdia, e ela nos educa em justiça, graça oportuna. Esse é o agir do Senhor, meus irmãos. Esse é o agir do Senhor, meus amigos, minhas amigas. A graça do Senhor, ela é abundante e dada em Cristo Jesus para nos dar perdão e nos capacitar para a mudança. Está você a patinar? O que nós precisamos mais uma vez é reconhecer quem o Senhor é reconhecer a graça que Ele nos deu. Preste atenção então o que ela faz, o que ela opera em nós. Tito capítulo 2. Versículos 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus que salva todos os homens, não salva cada um dos homens, mas salva, no contexto de Tito capítulo 2, cada tipo de homem. Não tem quem tenha ficado fora do alcance da graça salvadora de Deus no grupo dos eleitos de Deus. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então note o que a graça de Deus faz. Ela se manifesta salvadora, misericórdia, e ela nos educa. Nos educa para renegar as paixões do mundo e nos educa para viver de uma forma diferente. É isso que a graça de Deus faz. O processo de mudança tem como motor a graça de Deus. E é a graça de Deus que capacita o seu esforço. É a graça de Deus que capacita você a assumir sua responsabilidade. Se no dia 4 dessa série você foi exortado a assumir sua responsabilidade, acatou isso e criou inclusive uma certa tristeza que nos leva a um processo de mudança, saiba o seguinte: é a graça de Deus. É a graça de Deus recebida por meio da sua palavra que opera em nossos corações a vontade que o Senhor tem de nos transformar, a vontade de Deus em nos santificar, que essa é a vontade dele, a sua santificação. Então a graça de Deus recebida na salvação, a graça de Deus que opera em nós a santificação, que nos transforma, esse é o processo que eu e você estamos. A graça de Deus é o motor do nosso esforço. Então considere esses dois elementos da graça de Deus e agora não é difícil perceber por que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro 3, 18 diz: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. O apóstolo Pedro contrasta o crescimento na graça e no conhecimento com o falso ensino no versículo 17. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao invés de prestar atenção a essas fábulas, ao conhecimento, ao falso ensino, cresça na graça e no conhecimento. Crescer na graça é conhecer uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então nós recebemos a graça em Jesus Cristo, Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Nós somos salvos e educados em santificação pela graça do Senhor,
em quem nós aguardamos também a sua volta, Tito capítulo 2, versículos 11 a 14, e somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e não dar vazão ao falso ensino. É aqui, meus irmãos, que nós descansamos num caminho que somos chamados a perseverar. O descanso não está em cruzar os braços. O descanso está a olhar para a pessoa certa, Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado, de crescermos na graça do Senhor Jesus Cristo. E assim damos passos concretos, damos passos certos para um conhecimento mais profundo, para um conhecimento mais claro do Senhor Jesus Cristo. Faz sentido? Você entende então a graça como esse poder do nosso esforço? E agora nós ficamos não simplesmente tentando entender, né, um falso paradoxo, né, de que ou sou eu ou é a graça. É a graça de Deus que capacita para a sua responsabilidade. Nós oramos dependentes do Senhor no processo de mudança e então, exposto ao conhecimento de Cristo, somos chamados a responder nos esforçando para conhecer mais do Senhor e para um processo de transformação. Ainda parece que nos soa um elemento de mistério e, meus irmãos, acredito que seja uma tensão que não somos chamados a resolvê-la por completo, mas por depender no Senhor em fé. Depender do Senhor. Então tem aqui alguns passos práticos, algumas respostas que o Senhor quer de nós. Conhecer Jesus Cristo. Você não conhece o Senhor Jesus Cristo longe do corpo de Cristo. Você não conhece o Senhor Jesus Cristo a parte da palavra de Cristo. Você não conhece o Senhor Jesus Cristo sem estiver andando no caminho de Cristo. E é o que nós vamos falar na semana que vem, quando nós começamos a olhar agora os elementos de mudança, os agentes de mudança, o que contribui para o processo de mudança. Entenda esses primeiros dias como esses fundamentos e agora nós vamos olhar como o Senhor projetou ferramentas práticas para que eu e você continuemos a mudar. Depender do Senhor com fé, alicerçado na graça do Senhor, revelada no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E assim caminhamos, meus irmãos. E assim caminhamos, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, no crescimento à imagem de Cristo Jesus, enquanto Ele mostra com misericórdia e no tempo dele o que precisa ser mudado e já nos garantiu tudo o que precisamos para crescer. O Senhor ainda não terminou o que Ele está fazendo na sua vida. Ele não terminou. O Senhor não deixa incompleto aquilo que Ele começou. Ele começou algo em você, Ele vai terminar. Creia, continue crendo, persevere e vamos adiante. Deus abençoe ricamente o seu dia, o seu final de semana. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez às 6h30. E talvez eu tenha algo aqui para lhe dizer sobre a possibilidade de termos uma tarefa juntos. Depois eu passo para vocês, tá bom? Vamos orar e assim nós encerramos mais um devocional. Senhor, nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, mais uma vez lembrados de que quem nos muda é o Senhor, é a Tua graça que nos capacita, ó Deus, aos nossos passos de obediência. Ajuda-nos a entender, ó Deus, esse mistério, não como teóricos, mas como práticos, como cristãos que estão buscando mudança à semelhança de Cristo Jesus. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Um bom restante de dia para você. Nos vemos segunda-feira nesse contexto, se Deus quiser. Para alguns, nos vemos durante o final de semana. E diante do Senhor é que nós caminhamos. Até mais. Um grande abraço.